Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida, fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos de filmes de terror. Eu falo sobre o lado obscuro das coisas e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Hoje eu vou falar um pouco sobre o documentário que foi ao ar recentemente. Não está na Netflix, mas está disponível nas plataformas HBO Max e Discovery Plus. Eu assisti pelos Discovery Plus. O documentário se chama Flor de Lis em Nome da Mãe. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. Então, gente, para começar esse vídeo, a primeira coisa que eu quero falar para vocês que gostam de conteúdo, de documentário sobre casos criminais, sobre investigação de fatos, assim como eu, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: isso se trata de um caso bem famoso, que é o caso da Flor de Lis, que é cantora, pastora evangélica, deputada federal, agora ex-deputada federal, na verdade, porque depois do crime ela teve o mandato cassado e com razão, né? Enfim, mas esse foi um caso que gerou muita repercussão, porque até o momento que o crime aconteceu, a Flor de Lis era um nome bastante conhecido no mundo gospel. Eu acredito que ela era tida como um exemplo mesmo de mulher de Deus, de mãe, sabe, de mulher que ficou famosa por acolher jovens carentes da favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, e adotou essas crianças como filhos, né? Então ela tem esse histórico de ter adotado mais de 50 crianças da favela que foram abandonadas por suas famílias, que eram do tipo jovens, sem esperança, sem perspectiva, né? Até que de repente aconteceu esse crime que matou o marido dela, o Anderson do Carmo, e isso acabou sendo um escândalo imenso, né? Sem dúvida alguma. Até porque o meio evangélico, como muita gente aqui deve saber, é um meio bastante conservador. E isso eu posso falar por mim, tá? Eu também já fui evangélica, já fui da igreja, então eu sei muito bem como é esse meio. É um meio em que tudo é muito rigoroso, sabe? Que tudo é muito rígido. Por exemplo, a mulher não pode ter vaidade, não pode usar certos tipos de roupa, as pessoas não podem beber, não podem fazer coisas que as pessoas do mundo fazem, não podem se misturar com elas. Enfim, nessa religião tem muito não pode, sabe? Tanto é que muita gente, quando entra, né, para esse meio, quando se converte a essa religião, a pessoa fica totalmente fechada, sabe? Alguns ficam até fanáticos. E onde eu quero chegar falando nisso? Eu quero chegar no seguinte ponto. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: quem é líder de uma igreja, quem é missionário, pastor, cantor ou cantora gospel,
muitas vezes acaba se tornando uma figura venerada pelos seus fiéis. Eles acabam se tornando uma espécie de santos, sabe? Um pastor, uma pastora, muitas vezes acaba se tornando também um segundo pai, uma segunda mãe para os seus fiéis. Então imagina a Flor de Lis, né? Uma pastora, uma cantora gospel que ainda assumiu esse papel de acolher jovens carentes da favela do Jacarezinho. Algumas ela até pegou da Central do Brasil também, e no total acho que ela adotou 55 crianças, se eu não me engano. E o documentário diz que esse foi um projeto dela que cresceu, se expandiu em uma época em que o movimento evangélico estava começando a crescer no Brasil, as igrejas. Até o próprio Anderson também, que foi a vítima desse caso, era também da favela do Jacarezinho e também foi adotado pela Flor como filho, antes dele ter se tornado o marido dela. E o primeiro ponto que eu achei interessante também é que o primeiro episódio conta que quando começou essa história dela de adotar jovens carentes, lá no início dos anos 90, a justiça não viu isso com bons olhos, e ela até chegou a ser acusada de sequestrar as crianças do Jacarezinho. Então ela teve que ficar vagando de casa em casa, dependendo de doações de desconhecidos que estivessem dispostos a ajudá-la, até que o então juiz da infância e da juventude foi lá ver de perto como era a relação dessa família. Então ele se comoveu com a situação e foi só assim, né, que a situação da Flor de Lis se resolveu e ela conseguiu a guarda das crianças e o reconhecimento da justiça. Então, vocês não fazem ideia, né, do quanto ela era venerada, idolatrada, e talvez ainda seja, né, no mundo gospel. Tanto é que tem casos de algumas crianças que foram até ela, foram até a Flor por conta própria, entendeu? Abandonaram seus lares e ficaram com a Flor, entendeu? E esse foi o caso também do Misael, que é um dos filhos adotivos que contou a versão dele da história dele nesse documentário, né? E assim, o que eu posso falar aqui, né, sobre esse meio evangélico? Eu mesma, quando eu era da igreja, há muitos anos atrás, eu até ouvia falar, né, do nome Flor de Lis. Hoje eu não sou mais da igreja, mas assim, boa parte da minha família é evangélica até hoje. Então, era mais através da minha família, da minha irmã, do meu falecido pai, né, que era evangélico, que eu ouvia falar do nome Flor de Lis. Só que, por incrível que pareça, eu não ouvia as músicas dela. As cantoras que eu ouvia mais na época era Fernanda Brum, Eixla, Aline Barros, Bruna Calla. Mas a Flor de Lis, por incrível que pareça, não era uma das cantoras que eu escutava na época que eu era da igreja. Para falar a verdade, eu nem sabia direito o que ela fazia. O máximo que eu sabia dela na época é que ela era uma pastora e cantora gospel. Só isso. Eu só fui tomar conhecimento realmente do que ela fazia depois que aconteceu esse crime, depois que os jornais começaram a falar. A essa altura eu já não era mais da igreja, eu já estava fora da religião fazia um bom tempo. Enfim, então, como esse crime, né, teve uma forte ligação com questões religiosas, ainda mais envolvendo, né, a religião evangélica, eu, Fabiane, eu decidi que eu não vou dar a minha opinião pessoal sobre a Flor de Lis, nem sobre a vítima. Na verdade, eu vou adiantar aqui que eu não acredito na inocência dela, entendeu? Eu vou deixar bem claro, eu não acredito que ela seja inocente de jeito nenhum. Só que eu não vou ficar aqui defendendo o meu ponto de vista aqui nesse vídeo. Justamente pelo que eu acabei de falar, justamente por se tratar assim do meio evangélico, os líderes religiosos muitas vezes acabam se tornando figuras veneradas pelos seus fiéis.
Então, eu acredito que esse seja um assunto que divide opiniões, sabe? Que talvez tem muitas pessoas que ainda possam acreditar na inocência dela, que possam acreditar que ela seja realmente uma mulher de Deus, uma mãe, né, para os seus fiéis. E o próprio documentário mesmo mostra exatamente isso, essa divisão de opiniões, entendeu? Eu vi lá que tem uma boa parcela das pessoas que fazem parte dessa família da Flor de Lis, principalmente filhos biológicos dela, netos. Tem até uma neta, né, biológica mesmo dela, que dá a sua versão no documentário, defendendo a inocência da Flor de Lis e defendendo a tese que ela foi realmente uma mãe, ou seja, que ela foi uma vítima da situação, entendeu? Como também tem outra parcela lá de pessoas que eram filhos adotivos que falaram realmente, né, o que aconteceu e o que havia por trás desse crime. Como, por exemplo, o Misael. Então, o que eu vou propor para vocês nesse vídeo, vocês que gostam de conteúdos de casos criminais? Eu vou propor que vocês assistam o documentário até o final e que vocês tirem as suas próprias conclusões. Só que tem que assistir até o final mesmo, entendeu? Não, não assiste só o primeiro, o segundo e o terceiro episódio. Vai assistindo tudo, até acabar. Porque nos primeiros episódios, tanto no primeiro como no segundo e no terceiro, vocês vão ver muitas divisões de opiniões ali, entendeu? Vocês vão ver gente prestando depoimento a favor da Flor de Lis, principalmente advogados. Aliás, advogado sempre vai defender, né, o seu cliente. Mas assim, eu acho que vocês certamente vão ver gente também que realmente enxergou a verdade dos fatos e teve a coragem de falar o que estava realmente acontecendo, né? Até o momento que aconteceu esse crime. Eu, por exemplo, eu fiquei bastante impressionada também com a versão do Misael, que era um dos filhos adotivos da Flor de Lis. Na verdade, o nome dele verdadeiro não é Misael, é Wagner. Mas assim que ele foi acolhido pela Flor de Lis, se tornou um dos filhos dela e se batizou, ele passou a ser conhecido como Misael. Aliás, foi ele, né, quem denunciou essa mulher, a Flor de Lis, como a mandante do crime, que matou o marido. E foi a partir daí que o caso teve uma reviravolta, né, porque até então o caso era tratado como um crime de latrocínio. Mas aí o Misael, ele foi até a delegacia denunciar e essa informação, que era para ter sido sigilosa, acabou vazando, acabou sendo divulgada na imprensa. Ele conta no documentário que o Anderson, a princípio, né, quando começou essa história toda, ele chamava a Flor de Lis de mãe, né, tratava ela como mãe, assim como todo mundo, até porque ele também foi adotado como filho dela, entendeu? Ele também era da favela do Jacarezinho. Aí, com o tempo, o Anderson ele foi se envolvendo mais com o trabalho dela, foi se destacando. E dessa forma, ele conseguiu se aproximar da Flor de Lis. Aí, como a Flor de Lis também precisava de um pai para aquelas crianças que ela tinha adotado, o Anderson chegou até ela e propôs, né, que os dois se casassem e ele assumiria esse papel de pai. E assim foi. Até que os dois se casaram, ele assumiu o controle de tudo, passou a ser o pai das crianças. Inclusive, foi através dele que a carreira da Flor de Lis, né, como cantora gospel, deslanchou mesmo, foi dando certo e tudo. Aí o Misael diz no documentário que para o Anderson, a Flor era uma relíquia, era um tesouro. Ou seja, ele era apaixonado por ela, ele amava, venerava e idolatrava essa mulher. E o que me chamou muita atenção na versão do Misael é que tem um momento que ele conta, né, que pouco tempo antes do crime acontecer, o Anderson do Carmo chegou até ele e falou assim, você sabe o que tá rolando? Estão querendo me matar. E o Misael falou, que isso, cara? Sério? Aí o Anderson relatou, né, que tinha visto uma troca de mensagens pelo WhatsApp
indicando, né, esses sinais que tinham pessoas querendo matar ele. Só que o Anderson, na verdade, ele não tinha ciência que, na verdade, era a Flor de Lis quem estava por trás disso. E mesmo que alguém tivesse avisado pro Anderson que esse era um plano dela, o Anderson não ia acreditar, porque ele era cego de amor pela Flor, entendeu? E outro detalhe que eu achei interessante também na versão do Misael é que no quarto episódio ele conta que no momento que ele foi adotado pela Flor de Lis, ele mesmo era cego por ela, entendeu? Ainda mais no início. Ele também achava cegamente que a Flor seria uma mãe de verdade. Tanto é que ele mesmo conta que ele até se afastou da família biológica dele por conta disso, entendeu? Resumindo, ele foi uma das pessoas que sofreu também lavagem cerebral da Flor de Lis, entendeu? Até que chegou um certo momento que ele acordou para a vida e enxergou a realidade, que sabe que aquilo não era aquele conto de fadas que parecia ser, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? No meio evangélico acontece muito essas coisas, entendeu? De pastores, de líderes religiosos ficarem fazendo lavagem cerebral em seus fiéis e dessa forma eles fazem, né, com que os fiéis, com que as suas ovelhas tratem eles como se fossem deuses, entendeu? E com isso os fiéis acabam ficando cegos por eles. Então eu acredito que essa parcela dos filhos, tanto adotivos como biológicos da Flor de Lis que estão defendendo ela, possam ter sofrido essa lavagem cerebral ou possam ter sido manipulados por ela. Eu acredito muito nessa hipótese, mas eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? E outro ponto também que me chamou muita atenção nesse documentário que eu queria comentar também nesse vídeo é que no quarto episódio da série tem uma menina que aparece lá que é filha da Simone, que se eu não me engano é filha biológica da Flor de Lis. A Simone inclusive foi presa, né, e foi condenada pelo envolvimento do crime que matou o Anderson do Carmo. Ela foi um dos envolvidos desse caso, a Simone. E a filha dela, no caso, ela é a neta, né, da Flor. Aí essa menina que apareceu no quarto episódio, ela contou a versão dela da história e ela toca no assunto que eu acho muito delicado, né, de se falar, que é a questão do abuso sexual. Tem uma cena que ela relata o momento em que sofreu abuso por parte do Anderson, que teve uma situação que ela estava quase dormindo quando ele tocou nela, quando tocou em suas partes íntimas, né? E depois disso ela começou a ficar com medo dele e não deixava as outras meninas da idade dela chegarem perto do Anderson. A própria Simone também tem uma cena no terceiro episódio que ela fala perante o juiz que teria sido abusada por ele. E daí o juiz pergunta por ela, né, se ela achou que por esse motivo seria por bem matar o Anderson. Olha, eu da minha parte, vendo esses detalhes, né, do documentário, eu acho que eu não posso julgar ninguém, entendeu? Porque abuso sexual é uma questão, é um assunto muito delicado. Então eu não vou falar que essa garota, nem a Simone estão mentindo para defender a Flor de Lis ou para encobrir, né, essa mulher, porque eu sei que realmente tem milhares de casos de mulheres que passam por essa situação e que não tem coragem de denunciar, e quando denuncia as pessoas acham que ela está mentindo. Mas, por outro lado, eu acho que isso também não justifica o crime que matou o Anderson. Eu acho que isso não justifica, né, os filhos adotivos ou biológicos, ou seja lá o que for, terem feito uma organização criminosa para matar o Anderson. Eu acho que isso não tem lógica para mim, entendeu? E eu acho o seguinte, eu acho que se o Anderson realmente cometia esses atos de abuso sexual, ele deveria ser denunciado e preso, entendeu? E não as pessoas terem armado um plano, uma emboscada para matar ele,
porque eu acho que dessa forma que aconteceu, eu acho que fica complicado de saber quem está falando a verdade e quem está mentindo, né? Fica complicado de você saber ou chegar à conclusão se o Anderson realmente cometia ou não esses abusos. Fica difícil de você saber o que é verdade e o que é mentira desse caso. Então, como isso se trata de um crime de assassinato, de um crime de emboscada em que o Anderson foi a vítima, e não de um crime de abuso sexual, eu não vou ficar passando um pano pra ninguém aqui, entendeu? Eu, da minha parte, como eu já falei, eu não acredito na inocência da Flor de Lis, mas eu também acho que eu não posso chegar aqui nesse vídeo e falar que a Flor de Lis realmente foi a mandante do crime por causa disso, disso e disso, entendeu? Ainda mais que tem meninas aí falando nesse documentário que ele abusou delas. Até a própria Flor de Lis tem uma cena que ela fala que o Anderson ele só sentia prazer no ato sexual se ele aplicasse um ato de tortura nela, entendeu? Então fica complicado de você chegar à conclusão se a Flor de Lis está falando a verdade ou se ela está mentindo, entendeu? Fica difícil de você saber quem está falando a verdade, quem está mentindo nessa história. E assim, eu mesma vendo esse documentário, eu não consigo chegar a uma conclusão absoluta para chegar aqui e falar o que realmente aconteceu. Até porque eu vi muitas contradições nessa história, nas versões, né, que eu vi de pessoas relatando fatos no documentário. Tem vários pontos dessa história que eu acho que está muito mal contado, entendeu? Você vê uma parte das pessoas da família da Flor de Lis falando uma coisa e outra parte falando outra. E assim, eu acho que pode ser que a Flor de Lis realmente tenha sido a mandante do crime pelo fato dela ser gananciosa, pelo fato dela não ter ficado satisfeita com o cargo que ela tinha, entendeu? Ou por questões financeiras, até porque o documentário diz que era o Anderson, né, quem conduzia a carreira e a vida política dela, ele que era o carro-chefe de tudo ali. Então, assim, o que eu posso dizer? Pode ser que a Flor realmente seja uma pessoa manipuladora e eu acredito nisso. Eu acredito que houve realmente uma organização criminosa por trás que acabou, né, assassinando o Anderson. E pode ser também que o Anderson realmente tenha cometido esses crimes de abuso contra as meninas da casa de adoção. Mas, como esse caso se trata de um crime de assassinato e não de um crime de abuso, eu acho, né, como eu falei, eu acho que fica difícil de você saber, de você distinguir quem está falando a verdade e quem está mentindo. Fica difícil até de saber se era verdade ou não que se é verdade ou não que ele abusou de alguém ali, entendeu? Então, eu posso dizer uma coisa, nada justifica um crime de homicídio, ainda mais que os envolvidos desse caso tentaram fazer parecer, né, que teria sido um crime de latrocínio, de assalto, porque na verdade, o que acontece? Muitas vezes quem vai planejar ou premeditar um crime acha que está cometendo o crime perfeito, né? Só que a verdade é que não existe crime perfeito. O crime ele sempre acaba deixando um rastro de uma forma ou de outra que denuncia, né, quem está envolvido ou quem está por trás. E ó, só para vocês terem uma ideia, quando o caso do Anderson foi divulgado, a Flor deu a versão dela que teria ouvido 6 disparos. Só que os peritos encontraram 9 balas no local do crime e no corpo do Anderson foram constatados 30 perfurações de bala. Então já é uma contradição, né? Essa parte da história. Eu vou até citar aqui um detalhe agora. Tem uma testemunha, né, do crime que era a vizinha da Flor. É uma mulher que se chama Regiane. Eu fiquei impressionada pela postura dela. Eu achei que ela foi uma mulher que se manteve firme, forte, sabe, diante de toda aquela confusão. A Regiane é uma testemunha do caso, é uma mulher que trabalhava próximo à casa da Flor de Lis, né, onde ela acolheu as crianças. Então, ela relata no documentário que começou a acompanhar de perto a história da Flor algum tempo antes do crime acontecer.
Ela diz no documentário que a Flor de Lis, na verdade, nunca enganou ela, que sabe que ela sempre percebeu que havia alguma coisa esquisita, né, por trás da história de uma mulher que ficou famosa por ter adotado crianças da favela. Daí chegou o momento que ela se compadeceu do Lucas, que foi acusado do envolvimento do crime. Então, o documentário conta a história, né? A Regiane conta a história que ela acabou se aproximando desse garoto, o Lucas, e ela começou a perceber com o tempo que o tratamento que o Lucas recebia na casa da Flor de Lis não era igual aos outros filhos. Os outros, eles tinham acesso à clínica, tratamento caro, estavam sempre bem arrumados. O Lucas não. Ela até diz que o Lucas era um menino carente de atenção, ele era um garoto que sentia a necessidade, né, de ser amado como filho. E o Misael também relata isso, né? Ele conta que conforme a carreira da Flor de Lis foi dando certo, ela começou a mostrar quem era de verdade. Ela começou a dar mais atenção aos filhos biológicos, aos netos. Já os outros filhos, principalmente os adotivos, foram deixados mais de lado. Ou seja, houve uma discriminação ali entre as pessoas daquela família, entendeu? Só que outro ponto também que eu quero destacar aqui, o crime por si só foi muito mal explicado. A história eu achei que ficou mal contada, né? Porque na verdade, o que aconteceu? O documentário conta que quem atirou no Anderson foi o Flávio. Ele é filho biológico da Flor de Lis, é filho de outro relacionamento dela, né? Antes dela ter se casado com o Anderson. Aí a polícia, no decorrer das investigações, encontrou uma arma no quarto dele. Aí o Flávio foi intimado para depor, o Lucas também. O Flávio, pelo fato da arma, já o Lucas foi por ele ter sido identificado nas filmagens da câmera de vigilância na casa da família no momento em que o crime ocorreu, quando eram umas 3h pouca da manhã. Agora vejam a contradição dessa história. Quando o caso da morte do Anderson foi divulgado na mídia, foi divulgado nos jornais, a Flor de Lis deu a versão que ele foi morto por defender a família do Lucas. Porque o Lucas, quando ele foi adotado como filho, ele era um jovem infrator, né? Digamos assim. Ele tinha envolvimento com tráfico, com um crime, ainda mais que ele era um menino da favela e tudo. Daí o Flávio, quando prestou depoimento para a polícia junto com o Lucas, ele disse que comprou a arma para defender a família do Lucas, porque esse menino era considerado perigoso pelo fato dele ter tido envolvimento com crime, com tráfico e tal. Só que o Flávio falou para a polícia que ele tinha pagado uma parte do valor na arma e o Lucas pagou outra parte do valor. Aí o Flávio disse que deu 5.000 na arma e o Lucas pagou 3.000. Agora vem a questão, né, desse ponto da história. Como é que o Flávio foi dividir o valor do pagamento da arma com o Lucas se o Flávio disse que decidiu arranjar a arma para defender a família do Lucas? Tem lógica isso? Claro que não, né? Aí o Flávio ainda deu uma versão que estava ali com a arma para defender a família. Aí, de repente, chegou o Anderson lá naquela hora, né, do crime. Aí ele, de repente, teve um estalo, se lembrou do fato do Anderson ter cometido abusos sexuais contra mulheres e na hora ele decidiu matá-lo. Aí a delegada falou que isso não existe. Ela mesma falou que em 20 anos de carreira, de profissão como delegada, ela nunca viu isso acontecer, entendeu? E outra, o Lucas era um garoto muito pobre, né? Humilde, da favela. A Regiane percebeu isso. E ele sempre falava para ela que nunca tinha dinheiro para nada, usava sandália quase na metade do pé. Então, da onde que ele iria arranjar 3.000 reais para pagar o valor ou ou parte, né, do valor de uma arma? Entendeu? É uma coisa sem lógica também.
Aí o que o documentário mostra, na verdade, é que o Lucas ele foi manipulado para assumir a autoria do crime, entendeu? E como ele era assim, um garoto que era mais deixado de lado, como ele foi o filho adotivo mais deixado de lado, como ele recebia um tratamento mais inferior, ainda mais que ele era um menino pobre, negro, que ainda por cima tinha envolvimento com o tráfico. Então, tentaram colocar ele como culpado do crime para que ele permanecesse na cadeia para sempre, entendeu? Então, por isso, eu admirei muito a postura da Regiane em tentar provar que o Lucas, na verdade, não era o grande culpado nessa história e que era a Flor de Lis que era realmente uma pessoa perigosa, entendeu? A Regiane até chegou a, sabe, ela até chegou a sofrer atentados, sofrer tentativas de assassinato por testemunhar o crime. Então eu acho que a Regiane foi realmente uma mulher forte, que teve uma postura muito firme, sabe, para defender o ponto de vista dela perante o juiz, entendeu? Então por isso eu não vou passar pano para ninguém aqui e vendo esse documentário para mim fica essa questão no ar, né? Quem está falando a verdade e quem está mentindo. E até porque se vocês forem ver o documentário, vocês vão perceber que essa história é realmente muito complicada, cheia de contradições. Então, gente, para concluir esse vídeo, eu acho que esse caso aí da Flor de Lis é mais para ter como exemplo, né, ainda mais para quem é evangélico, que nesse meio também existe muita falsidade, existem pessoas gananciosas, manipuladoras, existem muitos pastores e líderes que estão mais preocupados em lucrar dinheiro, entendeu? Em ficar ricos, do que, sabe, eles têm mais preocupação com isso do que com os seus fiéis de verdade, entendeu? Então, por mais que a igreja, por mais que a religião seja realmente um espaço sagrado, lá também acontece de tudo. Nesse mundo acontece de tudo, entendeu? Então não fica pensando que na igreja todo mundo é santo, que todo mundo que é evangélico, que todo mundo que anda com a Bíblia debaixo do braço é santo, porque isso não é verdade, tá, gente? Então fica aqui uma pequena análise que eu fiz dessa série, desse documentário. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa que vocês tenham de informação para acrescentar sobre esse caso, ou se vocês quiserem defender o ponto de vista, fique à vontade, tá, gente? Esse canal está aberto para isso. Se vocês quiserem me sugerir alguma coisa, uma análise de um filme, de uma série documental, ou se vocês quiserem que eu traga algum caso criminal, fica à vontade. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.